começar o nosso estudo, hoje nós vamos começar Romanos, capítulo 6, dos versículos de 15 até o versículo 23, onde tem uma famosa frase, um famoso versículo, que é o versículo 23, Romanos 6, 23. Mas antes da gente começar, queria que vocês me ajudassem aí a relembrar aquilo que a gente tem estudado. Quem consegue fazer um resuminho, a gente ir estudando aí, você pode olhar na sua Bíblia também, de Romanos 1, 2, 3, aquilo que a gente já tem visto, coisas que te chamaram a atenção em todos esses estudos, até a gente chegar até aqui. Então, vamos lá. Romanos 1, qual é a introdução? Sobre o que Paulo ele começa a falar em Romanos 1? Quem consegue identificar? Gente, estão aí? Bora lá, gente. Ajuda a gente a começar o estudo aqui. Romanos 1, o que Paulo fala em Romanos 1? De resumo. Essa vai ter que indicar aí, vai ter que instigar o povo aí pra falar. Aponta o dedo aí. Pode falar, Erika. Se ela colocou se eu errar, pode falar, tem problema não. Você pode até ler o título aí da sua Bíblia. Falar mais ou menos o que ele diz aí, caso, mesmo que você não tenha participado, mas pelo menos dá para ter uma noção. E aí, gente? Ok, já colocou aí, ira de Deus. Muito bem, isso mais ali pro final de Romanos 1, né? Mas logo no começo ele fala sobre o Evangelho, Paulo se apresentando. E nessa apresentação de Paulo, ele já começa a descrever sobre o que é o Evangelho. Muito bem, Romanos 2, além de falar também sobre a ira de Deus, logo no comecinho, sobre o que ele diz. Por que Deus está irado? Por causa de toda a incredulidade e a injustiça que já cometeu o ser humano, né? O ser humano chegou ao ponto mais vil, profundo de querer adorar a criatura, né? Adorar ele mesmo e não adorar o Criador. Por isso que Deus se irou. Uma ira santa, na verdade, né? Sempre destacado. Muito bem. E um detalhe importante aqui é que ele frisa essa ira, né, justamente também, principalmente, contra o judeu. Então ele fala aqui no versículo 23, né, tu que te glorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus. Então ele tá dizendo justamente que não só o gentil, mas também o judeu, ele é um infrator da lei, né? Ele também se torna indesculpável. Capítulo 3. Vai lá, Fernanda. O que você se lembra do capítulo 3? Ou pelo menos dando uma olhada aí. Nos ajuda aí, Fer. Acho que ela não tá aí, não. Vai lá, Rafa. Justiça. Ok. Tá aí sim. O capítulo 3, depois de Paulo falar sobre o Deus que está realmente desculpado, mais desculpado ainda, porque ele tem a revelação escrita de Deus e mesmo assim ele desobedece. No capítulo 3 ele começa a entrar agora na questão do que não há nenhum homem justo, né?
Ele já começou pelos gentios, depois falou com Deus, e agora aqui ele vai mostrar, tipo, sei lá, tipo, resumindo, né? Ambos não são justificados por suas obras e nem pelos cumprimentos da lei, né? Uhum. Muito Justamente, bem. a gente pode perceber isso até a partir do verso 9, né? Romanos capítulo 3, verso 9, que ele vai falando, né? Se o judeu tem alguma vantagem, não sei o que, não, ele fala, não há justo, nem justo sequer, não há quem entenda, não há quem busca a Deus. Aí, se a gente fosse resumir em uma palavra, seria a chamada depravação total, né? De que não há ninguém bom, né? Mas todos se extraviaram, todos obedeceram a Deus. Muito bom. Então, fala também sobre essa questão da justiça que a Fernanda colocou, né? No sentido, versículo 5, mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? De forma alguma, pois então como Deus julgará o mundo? Então é justamente a ira de Deus caindo sobre a humanidade, e essa ira de uma forma justa. Deus está irado porque ele é justo. Então é essa a questão. Deus se ira contra o pecado porque ele é justo. E aí o capítulo 4, ele fala sobre um assunto bem interessante aí. Já começa a entrar, na verdade, o finalzinho ali do capítulo 3, sobre a justificação, né? Mas aí o capítulo 4, qual que é o assunto aí? Quem consegue nos ajudar? Quem que não falou ainda? Deixa eu ver. Lembrei, Paty? Se você tiver aí. Cadê a Paty? Pode mandar também. Se não queira responder no áudio, pode mandar no chat. Muito bem. Justificação pela fé. Exatamente. E ele começa a tratar sobre esse assunto de justificação pela fé por meio, muito bem, dá o exemplo de Abraão, por meio do exemplo de Abraão. Que Abraão, mesmo sendo o pai, né, o pai da circuncisão também, o pai dos judeus por meio da circuncisão, ele principalmente foi considerado como um pai, não por isso, mas como um pai na fé, porque ele foi, entre aspas, né, o primeiro homem ali sendo nosso pai da fé, que teve fé em Deus, mesmo antes de ser circuncidado. Ele recebeu a herança da fé antes de ser circuncidado. Então isso para os judeus ele era de fato uma afronta, e ele está falando sobre isso. E aí capítulo 5, ele continua ainda nesse tema, agora falando que nós somos justificados por meio de quem? Fé em quem? Não é somente fé, né? Mas é fé em quem? Quem consegue ajudar aí? Responder também. Fé em Deus. Fé em Deus, mas ele fala algo bem específico. Evangelho. Também, mas tem a fé em uma pessoa específica que ele fala, começa no capítulo 5. Jesus Cristo. Muito bem. Então ele começa falando que nós temos fé em Cristo Jesus. E aí no meio do capítulo 5, no nosso penúltimo estudo, a gente falou sobre a diferença entre duas pessoas, dois homens. Um trouxe o pecado, o outro trouxe a salvação pelo pecado. Por meio de um homem veio o pecado, por meio de outro homem veio a justiça. Quem são esses dois homens?
o exemplo de Adão e Cristo. Muito bem, isso é Cristo, Joab, Adão e Cristo. E aí, semana passada, na verdade, ele termina ali no versículo 21, falando que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça, como diz o versículo 21, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí na semana passada, a gente discutiu sobre essa questão de que se nós, então, somos salvos em Cristo Jesus, recebemos a justiça, recebemos a graça de Deus, se nós já recebemos essa graça abundante, ou superabundante, a grande pergunta que ele faz, então, no capítulo 6 é: o que diremos, então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, ou seja, a gente vai continuar em pecado, a gente vai continuar vivendo em pecado, para que a graça de Deus sobre nós, ela abunde. E qual que é a resposta dele? Fala. De maneira nenhuma. Essa expressão, a gente vai ver daqui a pouco também, que ele se repete, mas é como se... o comentarista, o Calvino, né, ele colocou que é como se você respondesse assim: pelo amor de Deus. Claro que não. É como de maneira nenhuma. Não pensa nisso. De maneira alguma. É uma expressão muito forte. Então, a gente vai permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde sobre nós. Ou seja, a gente vai continuar vivendo em pecado para que Deus venha com a sua graça e nos perdoe cada vez mais e a gente se sinta perdoado por Deus. É isso? Não, de maneira alguma. A gente não pode viver desta maneira. Por quê? Porque ali responde que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo nós somos batizados em sua morte. Nós somos sepultados com ele na sua morte. E aí, portanto, hoje nós estamos mortos para o nosso pecado. Ou seja, não podemos mais viver em pecado, porque nós estamos mortos para o nosso pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. E aí lá no versículo 14, que é o nosso início aí, ele vai falar assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Este versículo, por causa deste versículo, ele vai iniciar todo o argumento do capítulo 15, dos versículos 15 até o versículo 23. O pecado ele não terá domínio sobre vós. Porque o pecado não tem mais domínio sobre eu e você. Gosto muito de uma frase que fala assim: antes de ser cristão, o pecado ele tinha total domínio. Então, o não cristão, ele não tem como escolher entre pecar e não pecar. Entendeu? Então, não tem como ele escolher entre pecar e não pecar. Tudo aquilo que ele vai fazer é pecado. Isaías fala que tudo aquilo que o homem faz, que a justiça que o homem faz, é como um trapo de imundícia. A justiça do homem é como um trapo de imundícia. Ou seja, quando a Maria Teresa de Calcutá, se ela não foi salva em Cristo Jesus, mas é considerada uma das santas e foi até canonizada, né? Maria Teresa de Calcutá. Acho que foi até canonizada. E considerada como uma santa e tudo mais. Quando é tudo aquilo que ela fez de bom, se ela não é salva em Cristo Jesus, tudo aquilo não foi bom. Não foi bom. Por quê? Porque o pecado estava dominando sobre a sua vida. Então tudo aquilo que ela fez de bom não foi bom, porque foi por meio do pecado. Ela fez
por mais que transparecesse a humildade, mas se ela não era salva em Cristo Jesus, ela fez com uma forma de orgulho, para que ela se sobressaísse, porque o pecado tinha domínio sobre ela. O Rafa comentou há umas semanas atrás que é a ideia de você estar debaixo do pecado. Então o pecado tem autoridade sobre você, você está debaixo dele. E aí, se você é salvo em Cristo Jesus, agora você está debaixo de Cristo Jesus. Você está sob Cristo Jesus. Então é essa a diferença. E aí o versículo 14, ele termina: vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. E aqui a gente começa o nosso versículo 15 até o versículo 23. Então, para resumir, coisas que a gente precisa entender. O homem é pecador, ele foi entregue em seu pecado, esse pecado veio por meio de Adão, ele foi entregue nesse pecado e não há como ele por si mesmo ser salvo. Não tem como ele chegar e falar assim, hoje eu quero me salvar, eu vou me salvar. Não tem como ele fazer isso. Deus entregou o homem ao domínio das trevas, Deus entregou o homem no pecado. Não tem como ele salvar a sua vida do inferno. Então, Deus, por sua graça, envia Cristo Jesus, o segundo homem, ao qual nós podemos, de fato, ser salvos por Cristo Jesus e receber a justiça de Cristo Jesus. Isso tem que estar bem em nossas mentes. Então, o homem está em seu pecado e ele recebe a justiça por meio de Cristo Jesus. Se tornando justo, aí sim ele pode ser salvo e receber a salvação. E quando Deus, então, finalmente olha para o homem salvo, ele não vê mais o homem em seu pecado, debaixo do pecado, mas agora ele vê o homem debaixo da graça de Cristo Jesus, justificado em Cristo Jesus. Agora o homem ele não está mais debaixo da lei, ou seja, a lei já não julga mais o homem, porque é para isso que Paulo diz, que a lei ela veio para julgar o homem, para revelar que ele é pecador. Sem a lei não tem como a gente conhecer o pecado. Sem a lei não tem como a gente saber, sou um pecador. Então a lei ela revela isso. Ela é como se fosse um espelho para nós, em que a gente olha para nós mesmos através da lei e a gente reconhece que nós somos pecadores miseráveis e o quanto que a gente não consegue ser justos. Mas em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus, pela salvação em Cristo Jesus, nós somos justificados. E nos tornamos, então, justos e salvos em Cristo Jesus. Então isso tem que estar bem em nossa mente. Não tem como eu buscar a salvação por mim mesmo. E a gente falou também que essa justiça, na EBD do Kelvin, que essa justiça, ela nos dá benefícios. E o maior benefício da justiça de Deus é a reconciliação, a paz com Deus. Sermos reconciliados com Deus. Agora somos filhos de Deus novamente. Quando desde Adão deixamos de ser filhos de Deus, agora nós voltamos a ser filhos de Deus em Cristo Jesus. E aí temos a paz com Deus. E aí nós chegamos, finalmente, no versículo 15, onde a grande questão é, ok, então eu entendi que eu tenho que morrer para o meu pecado, e eu não posso mais achar que se eu pecar, a graça vai aumentar. Mas agora não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. E se eu estou debaixo da graça, por que eu não posso mais viver uma vida em pecado? Por que eu tenho que buscar uma vida de santidade? Por que eu tenho que fazer isso? Porque, pensa comigo, por que o judeu ele cumpria toda a lei? Ele cumpria toda a lei para ser salvo. No cumprimento de toda a lei, ele se tornava justo, ele se tornava santificado, se ele conseguisse cumprir toda a lei. Mas é claro que ele não consegue cumprir toda a lei. Então veio Cristo Jesus e nos salvou por meio da sua graça. Mas agora não estou mais debaixo da lei. Agora estou debaixo de Cristo. Estou debaixo da graça. Agora, se eu estou debaixo da graça, a grande questão é, por que eu tenho que viver como se eu estivesse debaixo da lei?
Por que eu tenho que viver uma vida de santidade? Por que eu tenho que viver uma vida buscando a Deus? Não estou dizendo que você tem que cumprir a lei. Isso seria impossível. Você não pode fazer que nem algumas igrejas dizem, né? Que agora vamos voltar para Deuteronômio, Levítico e vamos cumprir toda a lei que diz ali. Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente tem que cumprir a lei moral. E essa lei moral é a santidade. O que o Cepá está apresentando aí? Felipe, acho que você está apresentando. Você está apresentando sua tela aí, Felipe. Clica para a apresentação. Aí, ele saiu da reunião. Tá bom. Vamos lá, então. Então, como eu estava dizendo, não tem mais como você cumprir toda a lei, porque Cristo já fez isso. Se Cristo já fez isso, aí cabe a seguinte pergunta. Tá, então por que eu tenho que cumprir? Por que eu tenho que não cumprir a lei, mas por que eu tenho que viver uma vida de santidade? Se Jesus já fez tudo por mim, por que eu tenho que lutar contra o meu pecado? Se Jesus já pagou pelo meu pecado, tudo já está pago, por que eu tenho que viver uma vida de santidade, lutando contra o meu pecado, lutando para que eu seja santo, como 1 Pedro diz, ser santo como Deus é santo? Por que eu tenho que fazer isso? Sendo que Deus já fez tudo por mim. E esse questionamento, ele é justamente o questionamento de muitos teólogos, principalmente teólogos liberais, que dizem isso. Olha, se Jesus já pagou tudo para nós e você entregou a sua vida a Cristo Jesus, na verdade, a ideia é você aceitou o Cristo Jesus na sua vida, agora você pode viver a sua vida da maneira como você bem entender. Você não precisa viver uma vida buscando glorificar a Deus. Você vai na igreja no final de semana, você louva a Deus lá, mas durante a semana você pode ir na balada, você pode fazer sexo com quem você quiser, você pode beber, você pode fumar, você pode fazer o que você bem entender, porque afinal você é salvo em Cristo Jesus, você é justificado, não é aquilo que você faz ou deixa de fazer que torna você santo, então viva como você bem entende. Do contrário também é verdade. Bom, se eu sou justificado em Cristo Jesus, agora eu sou uma pessoa justa, então eu vou cumprir a lei à risca. Do começo ao fim, eu vou fazer tudo aquilo que Levítico e Deuteronômio diz. Mas a gente tem que ter um outro entendimento de que Cristo ele já pagou por este cumprimento. Então, por que eu tenho que buscar uma vida de santidade? Por que eu tenho que lutar contra o meu pecado? Se eu não posso ser nem legalista e nem liberal, principalmente nem liberal, porque é esse questionamento que Paulo começa a entrar aqui sobre o liberalismo, então o que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ver a minha vida contra o pecado? E é isso que nós vamos ver hoje. Eu vou apresentar aqui, como o Rafa fez na semana passada, pelo Bible Arc, e aí vocês vão me ajudar respondendo estes questionamentos, ok? Muito bem. Apareceu aí para vocês? Bible Arc? Esse Bible Arc é um aplicativo na internet mesmo, que você tem várias bíblias. Você tem a Almeida Século XXI, tem a NAA, tem também em grego. Aí você seleciona aqui, várias versões, ok? Aí, quem quiser ler em grego, tá aí, Tem a tradução só que a tradução aqui é em inglês, então fica mais difícil, mas tem tudo aí, caso queira fazer um estudo mais profundo. E aí tem um método de estudo, que é o que ele apresenta, que é o método de estudo que é o phrase, que é frase em inglês, né? E ele te possibilita você estudar, dividir o texto, editar aqui, você vai editando e tudo mais. Tem alguns vídeos na internet, você pode pesquisar o vídeo do Prega a Palavra, lá da Piba, que ele te ensina a mexer nisso aí, caso você se interesse, ok? Caso não, a gente vai estudar mesmo assim. Então, eu fiz esse trabalho, fiz esse phrase,
e aí a gente vai estudando só para visualizar um pouco mais, tá bom? Vamos lá então, gente. Primeiro questionamento aqui, que é o do versículo 15. Joab, você pode ler o versículo 15? Cadê o Joab? Ok, vamos lá. E daí? No caso, eu leio o que está apresentando ou eu leio na minha Bíblia? Tanto faz. Melhor essa aí, né? Pode ler na sua, que aí a gente já compara também o texto. Vamos lá. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Muito bem. Qual que é a ideia aqui, então, que ele apresenta? E então, ou e daí, né? Olha, nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. E então, vamos continuar pecando? Esse havemos de pecar vamos continuar pecando ou pecaremos? Continuaremos a viver uma vida de pecado? E essa é a grande questionamento. Então, primeiro eu coloquei como título aqui, não sei se dá para enxergar, por que não pecar? Por que não viver uma vida em pecado? Então, vamos lá, nossa primeira perguntinha. Por que nós não devemos pecar se já somos salvos e estamos debaixo da graça? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Então, se fosse transformar para a linguagem de hoje, seria isso. Por que não devemos pecar se nós já somos salvos, nós já somos justificados, nós agora estamos debaixo da graça? Este questionamento, se for respondido errado, leva a muitos problemas de uma vida longe de Cristo Jesus. Entre aspas, o que ele está combatendo aqui? A ideia de que, eu já vou para o céu, eu já tenho a graça sobre mim, por que eu vou viver uma vida de limitações? Não é só pedir perdão para Deus depois? Bom, se eu tenho a dificuldade com a mentira, eu luto contra a mentira, eu sou um mentiroso nato e eu luto contra a mentira. Bom, porque agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Por que eu tenho que lutar contra a mentira? Eu tenho dificuldade com a fofoca. Sou um fofoqueiro, sempre fui a minha vida inteira. Agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Por que eu tenho que lidar contra a fofoca? Por que eu tenho que parar de ser fofoqueiro? Eu sou um ladrão, por que eu tenho que parar de roubar? Sou viciado em pornografia e masturbação, por que eu tenho que parar de fazer isso? Eu traio minha mulher todo final de semana. Como o que eu já estou descobrindo aqui, né, que essa é a realidade de muitas famílias aqui em Piripiri. Do marido ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro e ter 3, 4 mulheres lá, isso é algo natural. Bom, agora a pessoa se torna cristã. Por que ela tem que parar de trair a mulher quando vai para esses lugares ou até mesmo aqui? Por que tem que fazer isso? A pessoa é salva, se a pessoa já é salva, ela já entregou a vida dela a Cristo Jesus, já foi batizada na igreja, por que ela tem que agora viver uma vida de santidade? É isso que ele começa a responder. Ele usa essa mesma expressão, de modo nenhum, de maneira alguma. Havemos de pecar? De modo nenhum, nenhum mesmo. Nenhumzinho, nem por um segundo devemos pensar que eu posso pecar. Bom, já sou salvo, posso pecar? Não, de maneira alguma. Ok? Alguma dúvida até aqui, até desse texto? Ou algum acréscimo que você queira colocar aí? Tranquilo? Ô, Samuel, Fala, Rafa. olhando para essas questões aqui, eu acho interessante ver se uma pergunta, né? Será se muitos irmãos em Cristo que têm se afastado, assim, será que há uma má compreensão da graça de Deus? Isso é interessante, né? Ele começa a mostrar realmente quão maravilhosa é a graça do Senhor. Será que há uma má compreensão sobre, de fato, o que é a graça?
Isso tem levado muitos a talvez, não sei se justifica, mas a talvez a se afastar, a se desviar, a menosprezar a graça de Deus. Uhum. Exatamente. Bom. Então a ideia de que, bom, se eu já sou salvo, vou menosprezar a graça de Deus, né? Nesse sentido. Ok. Mais algum acréscimo? Tudo bem? Vamos continuar aí? Essa pergunta é só de introdução mesmo. A ideia é de que agora nós estamos debaixo da graça, mas isso não significa que devemos continuar pecando. Muito bem. Então, ele faz esse questionamento, e aí eu separei o texto para que a gente já responda esse texto de acordo com essas perguntas, né? De acordo com as respostas que ele diz nos próximos versículos. Por que não pecar? Versículo 16, ele responde, porque nós somos servos da obediência. Ele não está falando só da obediência a Deus, mas também outro tipo da obediência. A ideia é, porque nós somos servos. Essa palavra servo, eu acho bem interessante porque, para mim, pelo menos no meu entender, tem muitas pessoas que entendem essa palavra servo como algo bonitinho, né? Eu sou servo. Então, eu sirvo a igreja, eu sou um servo de Deus. Parece que é algo bonito a palavra servo. Mas a palavra original aqui é literalmente escravo. Que é, na verdade, a mesma coisa do que servo. Quando você fala assim, eu sou servo de Deus, literalmente você está falando, eu sou um escravo de Deus. Estou com, literalmente, as minhas algemas em Deus. Eu não consigo mais escolher aquilo que eu quero ou deixo de fazer. Eu sou servo, eu sou escravo. E aí é o que ele começa a responder. Por que nós somos servos, escravos de alguém? Primeira pergunta, então. Aliás, vamos ler o texto? Quem pode ler esse versículo 16 aí pra gente? Lê aí, Rafa. 16. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Muito bem. Então, primeira pergunta aí, vocês me ajudam a responder. O que é se oferecer para ser servo? Quem consegue responder aí? Ao se oferecerem como servos para o bem. O que é se oferecer para ser servo? O que essa palavra lembra você? Oferecer para ser servo. Lembra alguma ilustração? Tenta pensar aí comigo. Uma pessoa que era uma pessoa comum, normal, e aí de repente surge algo no país e ela vai lá para oferecer ser servo. Aonde que ela faz isso? Um alistamento no exército, né? Um exemplo. Alistamento no exército. Literalmente essa ideia que Paulo quer trazer aqui é essa pessoa que se alista no exército, se alista para ser escravo, para ser obediente, se alista para ser escravo para a obediência. Então essa ideia aí, olha, eu vou obedecer, eu estou aqui, eu estou me oferecendo para ser escravo, para ser servo de alguém. E aí ele responde, vocês são servos, escravos, daqueles a quem vocês obedecem. Então a segunda pergunta, qual é, e aí ele diz então, né, que antes de eu fazer a pergunta, vocês são servos daqueles a quem você obedece. Ou seja, ou você se oferece para ser servo, para ser escravo do pecado, ou você se oferece para ser escravo, para ser servo da obediência.
Então, de algum modo você vai ser escravo, seja de Deus, da obediência, ou seja do pecado. Então, algumas pessoas dizem, né, tipo, mas agora eu sou livre. Sim, você é livre. Agora que você é salvo, você é livre. Mas agora você é escravo de Deus. Você é um servo de Deus. Quando a gente fala servo de Deus, parece algo bonito, mas quando a gente fala escravo de Deus, parece algo feio. Mas literalmente é isso. Olha, ou você é servo do pecado, você é escravo do pecado, ou você é escravo da obediência, escravo de Deus. Ou seja, você é servo a quem você obedece. Se você quiser obedecer o pecado, então a segunda pergunta é, eu quero servir o pecado. Eu quero continuar minha vida em pecado. Quero continuar pecando para que a graça aumente. Quero continuar pecando porque não estou mais debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. Qual é o resultado de ser servo do pecado? Vamos lá, Paty. Se você estiver aí, qual que é o resultado de você ser servo do pecado? Se quiser pode digitar também, que aí a gente vê aqui. Qual que é o resultado de eu perder a graça? Acho que você está entendendo uma pessoa salva que começa a servir, continua servindo o pecado. Não é essa a ideia que ele está trazendo aqui. Mas olha o finalzinho do versículo 16 ali. Isso, a Erika respondeu aí. Se você serve o seu pecado, você automaticamente esse pecado ele te leva à morte. Então, se você toma essa decisão, eu vou ser escravo do pecado, eu quero servir a mim mesmo, eu quero servir a Satanás. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero servir a mim mesmo, não quero ver a minha vida de santidade com Deus, mas automaticamente, quando você não serve a Deus, você serve ao próprio Satanás. Tem muito ateu que é satanista, né? E não sabe disso. Mas é justamente quando eu sirvo o pecado, esse pecado ele leva à morte. Mas quando eu sirvo, a terceira pergunta então, qual é o resultado de ser servo da obediência? Cadê a Fernanda aí? Fernanda tá aí? Qual que é o resultado de ser servo da obediência? Justiça, e aí a Fer já colocou, já puxando lá para o último versículo, que é a vida eterna. Milânia respondeu aí, justiça. Muito bem. Há um detalhe muito interessante aqui, que a professora Fernanda levantou aqui. Mas, se eu servir o pecado, esse pecado ele leva à morte, então se eu servir a obediência a Deus, automaticamente isso vai levar à vida eterna, certo? Mas olha o que ele diz, que não leva primeiramente à vida eterna, leva à justiça. Há um processo aqui. Porque, e mais para frente ele vai responder o porquê que é esse processo. Por que não diretamente à vida eterna? Por que se eu não servir a Deus eu sou conduzido à vida eterna? Porque há um processo de justificação. Se eu obedeço a Deus, se eu busco obedecer a Deus, se eu tomar essa decisão, eu quero obedecer a Deus, eu não quero mais obedecer ao meu pecado, mas eu quero obedecer a Deus, essa obediência, ela conduz à justiça. Ela me leva para a justiça. E esse é o detalhe bem interessante aqui que ele vai começar a responder. Então, por que eu não peco? Porque eu não busco, não quero mais pecar? Porque eu não posso mais viver uma vida em pecado. Primeiro, porque nós somos escravos de Deus. Porque decidimos, de fato, ser escravos, ser servos da obediência, servos de Deus. Segundo, porque nós somos escravos ou servos da justiça. Fer, você pode abrir o seu áudio e ler esse texto aí, os versículos 17 até o versículo
19. 19, mas só a parte A do versículo 19, né? 17 ao 19? Né? Isso. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Ok, até aqui. Até aqui, até esses versículos aqui anteriores, alguma pergunta? A gente vai falar mais sobre esse assunto e talvez esclareça mais algumas perguntas, tá? Até aqui tudo bem? Ok? Vamos lá então. Algumas perguntas sobre essa parte do 17 ao 19. Do que nós éramos escravos? Já está em vermelhinho aí. Do que nós éramos escravos? Do pecado. Do pecado. Muito bem. De que forma nós viemos a obedecer? Viemos a obedecer de Coração. coração. Muito bem. O que ele quer dizer ali que vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que vocês foram entregues? O que significa isso? O que é essa forma de doutrina que nós fomos entregues? Ou a nova doutrina, como algumas versões dizem. Que doutrina é essa? O ensinamento. Que ensinamento é esse? É o Evangelho. Ok? Consegue identificar isso? Então, vocês, graças a Deus, ou seja, toda a glória a Deus, que quando nós éramos escravos do pecado, agora nós viemos a obedecer de todo o nosso coração a forma de doutrina que nós fomos entregues, ou seja, ao Evangelho. A partir do momento que a gente começa a obedecer o Evangelho, e aí então ele começa a dizer, nessa quarta pergunta aí, por que a liberdade do pecado nos faz ser escravos da justiça? Olha então depois, uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Por que a liberdade do pecado nos faz ser escravos da justiça? Então, eu era escravo do pecado, isso comigo, eu era escravo do pecado. Eu fui liberto do pecado por causa da doutrina, por causa do Evangelho que eu recebi por meio de Cristo Jesus. Por meio do Evangelho, justificado, agora eu sou liberto do pecado. Se eu sou liberto do pecado, por que isso me torna servo da justiça? Isso não deveria me tornar uma pessoa livre para fazer aquilo que eu bem entender? E aí? Se quiser ajudar, Rafa. Fala, Rafa. Estamos sujeitos agora àquele que nos libertou, né? O verso 16 fala, né? A gente é servo, escravo daquele a quem a gente se submete. Né? A quem a gente se entrega como servo da obediência. Como agora a gente foi liberto, né? Então agora a gente é servo da obediência. Muito bem. Da obediência que conduz à justiça. Muito bem. A gente vai fazer essas perguntas mais pro fim, mas já queria adiantar uma delas, que é, você consegue entender isso? Que agora, de fato, você é livre do seu pecado, mas você continua sendo escravo, mas agora você é escravo de Deus. Você consegue entender o quanto que isso é importante? Porque
existe muito essa ideia de que, porque eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Sim, nós somos livres, mas nós somos libertos do pecado. Agora eu sou escravo de Deus. E sendo escravo de Deus, eu me torno livre. Se eu não for escravo de Deus, não tem como eu ser livre. A gente acaba não pensando sobre isso, mas até mesmo em período de escravatura, e o que Paulo está usando aqui é justamente essa questão da escravidão, de que quando um senhor ele comprava um escravo, se esse senhor fosse um senhor bom, esse escravo estava livre. Então ele entendia que ele só era escravo se ele estivesse debaixo de um senhor mau. Agora, se ele for escravo de um senhor bom, que dê liberdade a ele, em que ele não é mais chicoteado, em que ele não recebe mais a ira do Senhor, mas agora ele recebe a graça deste Senhor. Agora ele pode comer normalmente, agora ele pode viver, ele pode ter a sua vida, ele pode ter o seu mantimento, pode ter todas essas coisas. Essa questão, ele agora se sentia livre. Então, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça de Deus. Uma coisa não pode andar com a outra. Não tem como você continuar fazendo isso. O problema é que quando nós somos livres, libertos do pecado, a gente acha que agora eu posso fazer aquilo que eu bem entendo. Que eu sou livre para fazer aquilo que eu bem entender, que eu nunca mais vou receber a morte. Então aquela ideia, não, agora eu sou salvo, eu sou totalmente justo, eu sou justificado em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele de fato me sela, e agora eu não posso mais perder a minha salvação, que é exatamente isso que eu creio, e é o que Paulo diz, de que agora eu não posso mais perder minha salvação, então eu vou viver minha vida da forma como eu quero. Isso só vai mostrar de quem você é escravo. Você deixou de ser escravo do pecado? Não. Se você não deixou de ser escravo do pecado, então significa que você não foi liberto do pecado, significa que você não é servo da justiça. E o que significa que você nunca foi salvo. Você nunca recebeu a salvação, você nunca recebeu o selo do Espírito Santo. Ok? Deu para entender mais ou menos aqui? Eu sei que é confuso e talvez ouvir isso e falar, nossa, como que é isso? Mas é o que Paulo começa a argumentar aqui, ok? Alguma pergunta? Discorda? Concorda? Quer explicar um pouco mais aí? Se o Kelvin quiser ajudar, se o Kelvin tiver. Felipe. Ok? Podemos continuar então? Porque eu não posso mais viver minha vida de pecado. Ele responde então o versículo 19, a parte B, e até o versículo 20. Só deixa eu entrar um detalhe aqui. Essa frasezinha aqui, né? Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que essa questão de ser liberto do pecado e servo da justiça é uma questão muito espiritual. É uma questão que é difícil você pegar algo tão espiritual, tão poderoso, e trazer em termos humanos. Então Paulo está dizendo que é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente obedecer o pecado e ser liberto do pecado. Mas ele está falando desses termos humanos para que a gente consiga entender. Então eu nem imagino se Paulo falasse de forma espiritual, porque já está difícil de entender. Imagina se Paulo falasse como realmente é. Então por isso que é exatamente isso, a palavra de Deus, ela é exatamente em termos humanos. Porque se a gente fosse entender em termos divinos, por assim dizer, né? Tudo aquilo que compreende o Evangelho, tudo aquilo que compreende a liberdade em Cristo Jesus, tudo aquilo que compreende deixar de ser escravo do pecado e ser escravo da justiça, se a gente fosse entender da forma como realmente é, de uma forma espiritual, cara,
A gente não consegue. Não consegue mesmo. Então ele está querendo trazer uma analogia normal de advocacia, de escravatura e de ser servo da justiça, ser servo do pecado, para que a gente consiga entender como funciona, como que é essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus e por que nós devemos viver uma vida de santidade, ok? Então, por mais que seja meio difícil, né, falar em termos humanos, mas é justamente isso que ele está querendo trazer para nós. Então, por que nós não devemos mais viver uma vida em pecado? Terceira resposta aqui é porque nós devemos ser santos, ok? Kelvin, tá aí? Você pode ler o versículo 19 até o versículo 20? Tá. Assim como oferecer os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Muito bem. Mas, Não, só até o 20. ok. Obrigado. Vamos lá então. Primeira pergunta, para o que eles ofereceram, ou para o que a gente oferecia os membros do nosso corpo? Primeira parte do versículo 19, seu meio ali. Para o que a gente oferecia quando você não era salvo? Para o que você oferecia os membros do vosso corpo? Para E aí, gente, todo mundo dormindo já, né? Maldade. Bem, maldade. Para a maldade. É interessante essa parte aí que ele fala, e da maldade que leva à maldade, ou da iniquidade que leva à iniquidade. A ideia que ele quer trazer aqui, pelo menos de acordo com alguns comentaristas que eu olhei, que é a ideia de que é uma maldade que gera mais maldade. Então eu vivo como escravo da impureza, vivo para a maldade, para a impureza, para a impiedade, e a impiedade ela gera mais maldade, que gera mais maldade e que não tem fim. Então a ideia que ele está trazendo é justamente como ele diz lá no começo, capítulo 2, capítulo 3, de que nós somos criativos para pecar. Nós pecamos cada dia. E a ideia que ele está querendo dizer aqui é que nós nos esforçamos muito para oferecer os nossos corpos para a maldade. Então a ideia de que assim como nós oferecemos nossos corpos, porque nós éramos escravos da impureza, com a mesma maneira, com a mesma intenção, com a mesma força que a gente oferecia os nossos corpos para pecar, agora, que é o que ele responde ali, que é a segunda pergunta. Para o que eles, ou para o que nós, devemos oferecer os nossos membros agora? Para o que nós devemos oferecer o nosso corpo? Fala aí, Érica. Para a santificação. Santificação. Muito bem. Para a santificação. Então, com a mesma intenção, com a mesma força que a gente oferecia o nosso corpo para a maldade, agora nós devemos oferecer o nosso corpo para a santificação. Já pensou sobre isso? Cara, antes de ser crente, eu vivia minha vida de pecado. Todo dia eu ia lá pro bar, não sei quem teve essa vida, né, mas eu andava quilômetros e quilômetros da minha casa para ir todo dia pro bar. Ou, cara, eu fofocava mesmo, me esforçava para fofocar, criava intriga, fazia de tudo para me esforçar e me esforçava mesmo para pecar.
E aí ele está dizendo, com a mesma força que você fazia isso, agora você vive com essa mesma força para a santificação. Porque vocês são servos da justiça para a santificação. Terceiro, um servo do pecado, ele pode ser justo? Tem como? Um ímpio, ele pode ser justo? Você pode dizer assim, não, aquele cara é um cara justo. Só falta ser crente. Dá? Dá certo isso? Tem como a gente olhar tentar não entrar em polêmica aqui, tá? Mas tem como a gente olhar para os nossos governantes e dizer assim, cara, esse cara é justo. Esse cara é um cara honesto, é um cara de fato prudente, só não é crente, mas não é mentiroso. Tem como isso? Não, não dá. Não tem como. Se a gente não pode confiar nem em crente, quem dirá em não crente? Se a gente tem que ter aquele receio, né? Porque nós somos pecadores e a gente vai errar, mesmo sendo crente. Imagina não crente. Por quê? Porque essas pessoas, os ímpios, os não salvos, eles são escravos do pecado. Tudo aquilo que ele faz é para o seu próprio orgulho. Então, por mais que a gente conviva com pessoas não cristãs, e aí, não estou falando que a gente tem que odiar essas pessoas, pelo contrário. A gente tem que amá-las de todo o coração e pregar esse evangelho a elas. Mas elas são escravos, elas estão cegas em seu próprio pecado. Não tem como ela ser uma pessoa justa. Ok? Acrescentar alguma coisa aí? Deixa eu... Samuel, sem querer, Samuel. Diga. É interessante como tem sido trabalhado, como Paulo trabalha essa questão aí da maldade, impureza, da justiça e santificação. Né? Ele trabalha sempre numa ideia de continuidade. Né? Uhum. Fala de maldade que leva a maldade. Um ciclo de maldade vai gerar mais maldade. Você pratica a maldade hoje e amanhã e amanhã. Quando você agora muda e oferece agora seu corpo, seus membros para a justiça, a ideia é também de continuidade, só que continuidade agora está para o bem, né? Santificação, justiça, mais e mais. Tanto que ele vai lá no capítulo 12, capítulo Romanos, né? Ele vai dizer, para que ele apresentei os vossos corpos, a palavra apresentar é uma ideia, é um gerúndio, né? Eu apresento hoje, amanhã e amanhã, que como a gente vê, não é a palavra muito bem colocada no texto, né? Não é de santificar, é de estado, santificação, que é um conceito hoje, amanhã, hoje, amanhã, depois. É da continuidade aí. Tanto do lado ruim a maldade vai gerando, tanto também do lado ruim a santificação vai gerando. Muito bem colocado. Justamente isso, né? De que quando eu passo a ser servo da justiça e começo a viver uma vida de santidade, cada dia mais Deus me capacita a ser justo. Eu vou entregando meu corpo para a santificação e Deus me ajuda nessa parte de santificação, me ajuda a lutar contra os meus pecados, é algo contínuo. E do contrário também, né? Quando eu começo a pecar, por exemplo, hoje eu fiz uma mentirinha, né? Uma mentirinha. Amanhã, pensa aí num filho com a mãe, né? Pensei aí na Fernanda também como professora. Você dá lá a tarefa pro menino, e aí o menino vai lá e descobre, quer dizer, aquele papel, né? Pro menino com as suas notas, com o seu boletim, e ele vai lá e tem que escrever, tem que entregar para a mãe, para que a mãe escreva, assine ali, dizendo que realmente recebeu aquele boletim do menino com as suas notas e tudo mais.
E aí aquele menino descobre a assinatura da sua mãe. Ele vai lá e escreve certinho. E aí passa. A professora, a hora que vê a assinatura da mãe, realmente acha que o menino entregou para a mãe. E aí isso é contínuo. Ele descobriu como pecar, ele descobriu como burlar um sistema, e agora o negócio ele começa a crescer. Começa a crescer. E cada vez mais ele peca mais. Estou contando essa história porque isso realmente aconteceu comigo, tá? Eu descobri como que era a assinatura da minha mãe. Minha mãe só foi descobrir minhas notas no final do ano. E aí me deu uma bela de uma disciplina. Que era tão fácil a assinatura dela e eu consegui copiar. E aí depois eu aprendi que eu não devia copiar e que realmente isso levava à prisão, mas tudo bem. Mas é justamente o pecado ele leva à maldade. E cada vez, e pode ser que seja algo bobo, né? Tipo, simplesmente escrever, assinar pela sua mãe, mas imagina o que isso pode gerar. Imagina se eu estou tão corrompido pelo pecado que eu faço um cheque no meu nome e escrevo o nome da minha mãe. Isso pode gerar prisão. Então é o pecado que leva à maldade, maldade que leva a mais maldade. Mas o contrário também, quando eu busco santificação, cada dia mais eu sou renovado pelo poder do Espírito Santo. Então, quarta pergunta. Para quem você tem oferecido o seu corpo? Para quem você tem oferecido a sua vida? Porque quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos livres em relação à justiça. Ou seja, não tinha como a gente buscar a justiça de Deus. Mas agora que nós somos servos da justiça, agora tem como a gente buscar a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela gera também a santificação em nós. Para quem você tem oferecido o seu corpo? Como diz lá também em Romanos 12, 1 e 2. Ofereça o seu corpo a Cristo Jesus. Muito bem. Chegamos à quarta resposta aí. Por que não pecar? Porque o fruto da injustiça traz vergonha e morte. O fruto da injustiça, o fruto do pecado, traz vergonha e morte. Érica, a gente não ouviu tua voz ainda, hein? Não quer ler, não? Versículo 21. Já tá com vergonha. Já. Beleza. Só o versículo 21, tá? Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonharam? O fim delas é a morte. Muito bem. Outra versão aí também um pouco diferente, né? Mas a ideia aqui, somente duas perguntinhas aqui. Quais são os frutos do pecado? Então, a ideia aqui é que naquele tempo, quando vocês serviam a impureza, quando vocês serviam o seu pecado, quais foram os frutos que vocês escolheram? Qual foi o benefício de você servir o pecado? Algumas pessoas acham que há benefício. Que não, porque né, eu e o Rafa, a gente foi fazer uma visita esses dias. Foi ontem. Para um menino, né? E nitidamente o que ele queria viver é a vida de pecado e achando que a sua vida de pecado ele ia se dar bem na sua vida de pecado, né? Ele falou, não, eu quero ser policial. Mas por que você quer ser policial? Não, porque eu quero pegar numa arma. Essa é a ideia dele. Ele não quer ser policial para justiça, ele quer ser policial para matar pessoas. Essa é a ideia dele, porque o pecado no coração dele está gerando mais pecado. E ele acha que ele vai se dar bem com esse pecado. Ele acha que ele vai ganhar alguma coisa vivendo essa vida de pecado. Mas quais são os frutos? Que frutos a gente colhe em nosso pecado? Quando a gente peca, quais são os resultados do nosso pecado? Olha o que diz lá em Gálatas 5, 19 a 21. Eu vou ler aqui, está projetado aí também. Diz que as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria.
inimidades e rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. O que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, quais são os frutos do pecado? São esses. Os frutos do pecado é a imoralidade, a impureza, a idolatria, como ele diz ali, discórdias, partidarismo. Então, por que o mundo está do jeito que está? Por causa do pecado. São os frutos do pecado gerados no coração dessas pessoas. Mas o principal fruto, e é o que ele responde ali também, que esse fruto, como diz ali no versículo 21, os que a praticam, os que vivem em pecado, não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus? Ele responde também aqui no versículo 21, bem interessante, né? Que é Gálatas 5, 21, Romanos 6, 21. Ele responde que é a morte. Não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus? Porque o fim do pecado é a morte. Nós nos envergonhamos com o pecado. O pecado só gera vergonha. Não tem como, depois que a gente peca, não tem como a gente se orgulhar e dizer, eu pequei, eu sou orgulhoso. Não tem como. Toda vez que uma pessoa peca, ela sente vergonha por causa do seu pecado. E se ela sente de fato vergonha, porque Deus tem trabalhado no coração dela. Quais são os frutos? O fruto é simplesmente algo péssimo, ruim. E o fim desse fruto é a morte. É o pecado que gera mais pecado. Eu quis lá Gálatas 5, 19, 21. Esses são os frutos do pecado. Então, por que eu tenho que viver a minha vida de santidade? Porque o fruto da injustiça traz vergonha e morte. Quinto, porque o fruto da justiça traz santificação e vida. Rafa, você pode ler aí, versículo 22? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Muito bem. Então, por que eu não posso ver minha vida em pecado? Porque o fruto da justiça traz santificação e vida. Quais são os frutos da santificação? Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Qual a ideia? Que quem de fato é servo de Deus colhe o fruto para a santificação. Esses frutos, que é o amor, a alegria, a paz, esses frutos eles geram mais santificação. Quanto mais você se torna um servo de Deus, um escravo de Deus, mais você colhe santificação, mais você colhe esses frutos. Esses frutos te ajudam a ver uma vida de santificação e é algo contínuo. Amanhã eu tenho que ser mais santo do que eu fui hoje. Amanhã eu tenho que colher mais frutos do Espírito do que eu colhi hoje. Amanhã eu tenho que ser mais amável do que eu fui hoje. Tenho que ser mais alegre do que eu fui hoje. Mais paciente do que eu fui hoje. Mais amável. Eu tenho que ter mais domínio próprio sobre a minha vida do que eu fui hoje. Se de fato eu sou santo, essa santificação ela é progressiva a cada dia. Cada dia eu vivo uma vida santificando. Mas eu vou cair? Sim. Pode ser que amanhã não seja mais amável. Pode ser que amanhã eu seja menos amável do que hoje. Mas quando eu caio, essa queda ela gera mais fruto quando eu peço perdão a Deus. Porque esse pecado ele gerou mais graça, que é o que a gente estudou há algumas semanas, né? Esse pecado ele gera mais graça, porque Deus me perdoa, porque eu vivo uma vida em pecado. Então, porque eu vivo uma vida mesmo em pecado, mas sempre pedindo perdão a Deus e buscando a santidade. Teve uma das aulas que eu aprendi lá no seminário, com o Paulo Santana, ele falava que é o pai do Josué Santana, talvez alguns conheceram, né? Ele falava que a vida do cristão ela é como uma espiral crescente. Isso é muito interessante, porque
a santificação é justamente isso. É uma espiral crescente. A cada dia eu consigo viver contra o meu pecado, mas de repente eu peco. E aí, por exemplo, um fofoqueiro. Bom, eu estou lutando contra minha fofoca, mas de repente eu fofoco. De repente eu falo mal de alguém. Mas aí eu peço perdão a Deus e aí eu deixo de fofocar por um tempo. Mas aí eu caio novamente. Mas aí eu deixo. Mas aí eu peço perdão a Deus e aí eu vivo minha vida de santidade. Aí eu vou crescendo. Pode ser que eu caia, mas essa queda, ela não pode ser maior do que esta queda. E essa santidade, ela sempre vai ser maior do que essa santidade. Então, é uma espiral crescente. A vida do cristão deve ser, de fato, assim. Mas quando a vida do cristão é só uma queda, cada dia mais a pessoa está vivendo em pecado, pecado após pecado, o que ele deve perguntar no seu coração é: será que eu sou escravo de fato de Deus? Sou servo de Deus? Ou será que eu sou escravo do pecado? Esses frutos, eles geram, de fato, a santificação. E aí, qual que é o fim? O que esses frutos geram? Qual que é o fim? É a vida eterna. Ok? E por fim, a gente já abre mais para perguntas. Por fim, versículo 23. Pode ler? Pode ler? Pedir para ele ler aqui, está do meu lado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. O salário do pecado, ele é a morte. Últimas perguntinhas. Você consegue perceber, então, que o seu pecado, ele gera a morte? O salário do pecado é a morte. O que ele está dizendo com isso? De que o fruto que a gente colhe, o salário, o fruto do pecado, ele é a morte. O nosso pecado em Adão e a nossa vida de pecado, ela só gera morte. Pecado não traz benefício algum. A sua fofoca não trará benefício algum. A sua mentira não trará benefício algum. Nenhum. Às vezes a gente acha: eu enganei aquela pessoa. Eu enganei o meu patrão. Eu burlei esse sistema. Eu fiz isso. Mesmo que é pecado, mas eu me dei bem. Não, você não se deu bem. Porque esse pecado, ele gerou morte. Pecado só pode gerar morte. Agora você consegue ser grato a Deus, pois Ele te deu a vida eterna de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem uma outra versão que diz que, na verdade, o dom gratuito de Deus, que Ele nos dá, que é a justiça, o dom gratuito de Deus, que é a justiça, ele gera a vida eterna. Então é como se ele tivesse dito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o salário do dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, alguns comentaristas comentam que talvez essa seria a melhor tradução, mas a ideia principal é, de fato, o dom gratuito de Deus, aquilo que Deus nos deu de graça, sem a gente nos esforçar, simplesmente entregando a nossa vida em Cristo Jesus, aceitando a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Esse dom, ele gera a vida. Você consegue ser grato a Deus todos os dias porque Ele te deu a vida eterna. Pensa, a vida é eterna, de graça, totalmente de graça. E a última pergunta, e a mais importante: por meio de quem nós temos essa vida eterna? Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. É bem interessante porque que ele fala primeiro Cristo Jesus e não Jesus Cristo. Algumas pessoas comentam que quando Paulo inverte isso, não traz como Jesus Cristo, mas Cristo Jesus, ele está colocando primeiro o fato de Jesus ser o Messias, o Mestre, aquele a quem deveria vir. O Meshiach, que é como os judeus chamam, o Messias. E depois ele diz o nosso Senhor, Kyrios, com a ideia de que Ele é aquele a quem nós somos escravos. Então é bem interessante o porquê que ele termina essa frase com nosso
Senhor, por causa de todo o argumento, ele dizendo, olha, nós somos servos, escravos de Cristo Jesus. Somos escravos de Cristo Jesus. Não somos mais escravos do pecado, porque o pecado ele gera a morte, mas somos escravos de Cristo Jesus. E quando somos escravos de Cristo Jesus, nós recebemos então a vida eterna. Então, você consegue perceber que o seu pecado gera morte, você consegue ser grato a Deus, porque Ele te deu vida eterna de graça, e você consegue ser grato porque nós temos essa vida eterna em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, por meio da salvação, da justificação em Cristo Jesus. Ok? Queridos, eu acho que isso deve gerar em nós, de fato, um coração grato. E um coração grato, ele busca, de fato, a santificação. Quando nós agradecemos a Deus, quando nós nos tornamos servos de Deus, consequentemente a gente é liberto do nosso pecado. Cada pecado que você luta, como que eu luto contra o meu pecado? Eu passo a servir a Deus. Como que eu luto contra determinado pecado? Por exemplo, como que eu luto contra ser ladrão? Como Paulo diz, né? Aquele que furtava já não furte mais. Aquele que mente já não minta mais. Como que eu faço isso? Servindo a Deus. Buscando servir a Deus. Sendo escravo de Deus. Buscando a santificação. Nós somos libertos, transformados em servos de Deus. O fruto que nós colhemos agora é para a santificação. Agora, se você não vive essa vida de santificação, cabe a pergunta que você mesmo deve fazer. Será que eu sou escravo do pecado? Ou será que eu sou escravo de Deus? Ok? Alguma pergunta até aqui? Algum acréscimo? Já encerramos, né? A parte eu encerrei. Mas caso queira comentar alguma coisa, pode abrir o seu áudio. Fazer uma pergunta que talvez não ficou entendida. Ou acrescentar aí. Ok. Rafa colocou ali, né? Como podemos continuar vivendo em algo que nos levará à morte? Muito bem. Tá me ouvindo? Uhum. Fala, Felipe. Tá certo. Não, só tenho um pequeno comentário aqui, observando, né, o que está acontecendo aqui. Eu estou vendo aqui o cuidado do apóstolo Paulo, estou vendo aqui nele um cuidado pastoral para essa igreja. Sinto uma pessoa que primeiro faz a mostrar, vamos a ver os primeiros capítulos que nós vimos no sábado passado sobre o pecado, livre do pecado, e também onde que nós estávamos vendo aqui. Então, essa característica eu concluí que normalmente o Paulo tinha cuidado pastoral, aquela coisa de cuidar, fazer, ver, que normalmente, em outras palavras, seria uma mãe, um pai com seu filho, e normalmente esse seu filho precisa viver, andar no caminho certo, ser aquele filho que normalmente é esperado na sociedade. Não é nada do que, mais ou menos, exatamente, sempre cuidado pastoral. É mais ou menos isso. Muito bom. Um comentário a mais? Uma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Senão a gente encerra aqui que eu já tô com fome já, viu? Bom, gente. Então, se ninguém tem mais nenhum comentário, vamos encerrar. Lembrando por que a gente luta contra o nosso pecado.
gente luta contra o nosso pecado porque nós somos salvos, porque nós somos escravos de Deus, somos servos de Deus, justificados por meio de Cristo Jesus. Por isso que a gente preza tanto por isso. Por isso que a disciplina na igreja, os exemplos. Por que a gente disciplina? Porque a gente quer que vocês busquem de fato a santidade. Vocês sejam santos. Porque a gente fala tanto contra o pecado. Toda vez, toda pregação falando contra o pecado. Porque a gente deseja, tanto a nós, mas a vocês também, de fato, sejam pessoas salvas. Pessoas que buscam a graça de Deus, buscam servir a Deus. Então, em tudo, irmãos, a gente tem que servir ao nosso Deus. Porque nós somos servos, escravos de Deus, não mais escravos do pecado. Isso é maravilhoso. Maravilhoso pensar que hoje não servimos a nós mesmos. Nós somos libertos. Ok? Muito bem. Kelvin, você pode encerrar orando? Se não tiver, a gente pede... Deus ou pai? Isso. Pode encerrar? Tá. Assim, tá. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo que tivemos. Nós educativos, o Senhor, por esse tempo de estudo, esse tempo de meditação, esse tempo de podermos aprender a Tua Palavra, aprender com sabedoria, com discernimento. E nós sabemos, Deus, que isso nos leva a reconhecer o nosso estado de pecado, nos leva a nos aproximar do Senhor. Nós queremos pedir a Tua graça e misericórdia sobre nós, nos sustenta, nos orienta, derrama o Teu favor sobre nós, e que não venhamos, ó Pai, endurecer os nossos corações, mas que possamos render os nossos corações e abrir nossos corações do Senhor, a cada dia, a cada manhã, Pai. E nós rogamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, só lembrando, amanhã nosso culto, 18h30. É Lucas... Lembrei, Kelvin. Qual que é o capítulo da pregação? Lucas... 17. Ok. E então estejam lá, compartilha também o link com mais pessoas para a gente fazer nossa live, nosso culto. E também ore para que a gente volte logo com nossas reuniões, se assim Deus quiser, a partir de agosto. E também, se você precisa quer conversar com os pastores, a gente está voltando ao nosso atendimento lá na igreja, né? De terça a sexta, de manhã e de tarde, você pode aparecer lá, tomar um cafezinho com a gente. Tem também o atendimento do projeto, o Neide vai estar lá. A gente pode conversar mais e estudar também a Bíblia juntos, caso você queira, tá bom? Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã. Valeu, gente. Paz para todo mundo. Valeu, gente. Um abraço a todos.